ainda do segundo ano. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Maria Sueli e essa semana nós começaremos as nossas aulas de ciências de uma maneira diferente, certo? Começaremos a nos ver, a nos conhecer melhor, né? Então, durante as outras aulas, vocês terão a minha fisionomia aparecendo na tela de vocês, tá bom? Para começar, eu desejo imensamente que vocês possam estar se cuidando, usando máscara sempre quando sair de casa, higienizando as mãos, né? Sempre que possível, ao chegar em casa, tomando uma ducha, tomando um banho, né? Para podermos nos proteger cada vez mais, né? A respeito deste vírus que está por aí. E, para começar as nossas aulas, eu vou agora tirar a minha máscara, porque eu estou em casa, né? E não tem tanta essa necessidade aqui dentro de casa, comigo sozinha e com a minha filha, de estar usando a máscara. Então, a necessidade de retirá-la, pegar sempre por aqui, não pôr a mão aqui embaixo, né? E já ao chegarmos em casa, já vamos pôr para lavar, certo? Nas nossas aulas, então, eu estarei gravando os vídeos para vocês sem a máscara, pois, como falei agora há pouco, não há necessidade de que eu a esteja usando durante as gravações, tá bom? Na nossa primeira aula de ciências, que nos dará abertura para usarmos o livro interdisciplinar, nós vamos falar sobre o Sol. O Sol como fonte de luz e como fonte de calor. Vamos lá, então? Então, nós temos assim, o nosso maravilhoso Sol. Olha ele aí, todo acenando para a gente, né? Durante essa aula, nós vamos falar sobre ele, lógico, o Sol e a sua importância no nosso dia a dia. E iremos falar também sobre a importância do dia e da noite para nós. Vamos entender essa importância. Também falaremos em seguida sobre os movimentos do Sol, né? E logo em seguida nós vamos falar sobre a sombra, que também elas são importantes, as sombras são importantes também no nosso dia a dia. E em seguida iremos marcar um pouquinho mais a importância do Sol para a nossa vida, para a vida de nós, seres humanos, né? De todos os seres, e a importância dele no nosso planeta. E vamos lá? Próximo slide, então. No próximo slide, nós começamos a falar sobre ele mesmo, o Sol, né? A palavra Sol, ela veio do latim, que significa solis, tá? E o Sol é a estrela central do nosso sistema solar. O Sol, olha ele aqui todo lindo, todo bonito, é uma estrela que tem luz própria. O que significa, então, que o Sol não precisa de nada mais, além dele mesmo, para brilhar, certo? Então, o Sol, ele tem luz própria, ele é uma estrela, e todos os planetas, olhem aqui, todos os planetas e todos os corpos celestes do sistema solar, inclusive o nosso planeta Terra, giram em torno dele, giram em torno do Sol, certo? Próximo slide, nós temos então o dia e a noite, né? Vamos entender o que seria essa questão do dia e essa questão da noite. Olha lá,
Você já percebeu, né, que nós temos o dia e que nós temos a noite? Você, minha criança, sabe por que uma parte do dia é iluminada e a outra parte é escura? Não? Vamos entender junto então? Vamos lá, olha lá. Chamamos de dia o período em que o Sol ilumina o planeta Terra. Então, chamamos de dia o período em que o Sol ilumina o planeta Terra. E de noite, quando temos as várias fases das luas, né, e as estrelas, aí nós temos a noite. A noite, então, é o período em que o Sol se põe e passa a ser escuro, certo? Próximo slide, nós vamos falar sobre a existência do dia e a existência da noite. Vamos lá? Então, nós temos assim, a existência do dia e a existência da noite, ela acontece devido a um movimento chamado de movimento de rotação da Terra, certo? Vamos entender o que é esse movimento de rotação. O movimento de rotação da Terra nada mais é do que o giro que a Terra realiza em torno de si mesma. Ou seja, a Terra, ela gira em torno de si. Esse é o movimento de rotação. O movimento de rotação terrestre ocorre no sentido anti-horário. Olha só, eu estou aqui com o meu mouse, tá? Se eu começar a girar o meu mouse no sentido horário, eu terei isso daqui, ó. Estão vendo? Percebam aí que está totalmente contra esse giro que a Terra dá. Para que fique igual, eu vou ter que girar o meu mouse também no sentido horário, anti-horário, desculpa, anti-horário. Vamos lá? Olha lá. Olha só, e agora sim, eu estou também fazendo um movimento anti-horário. Isso é chamado de rotação. Isso quer dizer que esse sentido anti-horário, que a Terra, né, ela tem o giro no sentido do oeste para o leste, certo? E qual é a duração disso tudo, então? A duração desse sentido, desse giro, é de em torno de 24 horas, certo? Então, a principal consequência da movimentação, da rotação da Terra, é a existência alternada entre os dias e entre a noite, certo? Esse movimento possibilita entendermos que em alguns lugares, em alguns países é dia, enquanto em outros é noite, certo? Se não houvesse esse movimento, né, de rotação, haveria apenas um dia em um lado do planeta e noite em outro lado do planeta, certo? Ok? Então, se não houvesse esse sentido de rotação, em uma parte do planeta só seria dia, em outra parte do nosso planeta só seria noite. Isso que seria o quê? Nos lugares em que houvesse somente o dia, seria extremamente quente. Na outra parte do planeta, onde houvesse somente a noite, seria extremamente frio, certo? Continuando, então, nós temos o próximo slide, que nós vamos falar sobre o Sol e as sombras, né? Já podem perceber até aqui no título a sombra das letrinhas aparecendo, certo? Vamos entender como isso se dá então? Olha só. Às vezes, nós temos a impressão que o Sol se movimenta ao redor do dia, não é mesmo?
temos a impressão de que estamos caminhando e o Sol está se movimentando junto conosco e a sombra vai caminhando conosco. Mas não é isso que ocorre, tá? Como nós vimos, o Sol não é o Sol que se movimenta. O Sol, ele tem luz própria, vida própria, né? E que são os planetas e os corpos celestes que giram em torno dele, né? Então, se o Sol não se movimenta, isso significa que o nosso planeta Terra gira ao redor do Sol, ou seja, gira ao redor do seu próprio eixo, tá? O Sol, ele nasce no leste e se põe no oeste, devido ao movimento de rotação. E é por isso que vemos sombras diferentes de tamanhos e posições e extensões diferentes ao redor do dia, né? Então, de manhã, nós vemos o Sol surgir no horizonte, né? E teremos, olha aqui, a sombra da árvore um pouquinho mais extensa. Já ao meio-dia, o Sol está no alto, bem no alto. Aí o que acontece? A sombra da árvore, ela é mínima. No finalzinho do dia, né? Vai o Sol desaparecendo, ele começa a se pôr, né? Aí a sombra da árvore, como podemos perceber aqui, ela se torna um pouquinho mais extensa de novo. Mas deem uma olhada na posição. E quando chega a noite, não vemos o Sol de jeito nenhum, mas podemos ver a Lua e as estrelas. Vamos estudar mais um pouquinho, tá? No próximo slide. No próximo slide, então, nós vamos entender sobre essa máxima e essa mínima das sombras, ok? Então, temos assim, o Sol, ao longo do dia, faz com que a sombra seja máxima desde o ao nascer. Ó, no início do dia, a sombra ela é máxima. Quando o Sol ele está ao meio-dia, bem no centro, a sombra ela é mínima. E no finalzinho do dia, ela volta a ser máxima novamente. Vamos comparar aqui nessa outra imagem que nós temos aqui. Vamos lá, então? Nós vamos perceber que, olha só, no início do dia, né? Olha lá, percebemos que ao amanhecer, a sombra da vareta era bem longa. Ao meio-dia, né? Quando o Sol está no centro, a sombra da vareta ficou menor, ficou mais curta. Em seguida, no entardecer, a sombra ela voltou a se alongar, a sombra da vareta ela voltou a se alongar. Isso devido à posição do Sol, certo? Então, aparentemente, a posição do Sol faz com que as sombras do nosso corpo, das plantas, das árvores, dos animais, dos objetos, fiquem mais extensas ou menores, dependendo do horário, ok? Continuando, então, nós vamos entender que essa importância do Sol, ela vai, o Sol, aliás, né, ele vai influenciar no nosso desenvolvimento, no desenvolvimento das plantas, no desenvolvimento dos animais, enfim, de todo o nosso planeta Terra, de todo o ser vivo do nosso planeta Terra, certo? Portanto, pessoal, chegamos então à nossa conclusão dessa aula, porque teremos outras, tá? Concluímos então que o Sol ele impacta diretamente na nossa vida.
Porque, como vimos um movimento de rotação da Terra, ó, movimento de rotação, que é no sentido anti-horário, né? Ilumina parte do nosso dia, permitindo que façamos nossas atividades, né? Permitindo que o Sol aqueça a nós, que o Sol aqueça as plantas e também aqueça os animais. Sendo assim o Sol essencial para a nossa vida, de suma importância. Deu para entender? Certo? Então, essa é a primeira parte sobre o estudo do Sol. Nas próximas aulas, nas próximas semanas, daremos continuidade ao estudo do Sol, na nossa vida, no nosso planeta, no mundo inteiro. Certo? Tá? Meus amores, eu vou ficando por aqui, tá? Pedindo a Deus que os abençoe sempre, esperando vocês até a próxima semana, tá bom? E olha só, sempre que necessário for, voltem ao vídeo para que vocês possam, com segurança, com tranquilidade, resolver as questões propostas durante a aula, certo? Então, sempre que necessário, voltem aqui na nossa aula, na nossa página no YouTube, para que vocês possam realizar as atividades de vocês a contento, sem ter nenhuma dificuldade, que eu tenho certeza que vocês não terão. Aguardo vocês nas próximas aulas de ciências. Fiquem com Deus e ó, um beijo no coração de vocês. Tchau, gente. Tchau, tchau. Fiquem sempre com Deus. Aguardo vocês.